Pois muito bem, seja muito bem-vindo à terça-feira. A gente está fazendo aqui então o Mr. M, você pergunta e o Mr. M responde, né? E a gente está fazendo uma resposta durante a semana inteira, porque esse é um vídeo muito grande, onde a gente já falou 15 minutos, então a gente vai estar pontuando parte por parte, né? A gente vai estar trazendo parte por parte aqui os assuntos da pergunta sobre a minha metodologia de estudo, como eu faria, né? Para estudar, para passar hoje no concurso, em qualquer concurso público da minha vida, o meu método Mr. M de estudo, cara, eu não vendo nada, né? Então vamos dizer assim, o que eu utilizaria que eu acho legal para concurso público, tá? Na tela, já de antemão a gente vai ficar pequeno, então ficando pequeno aqui na tela, aparece para vocês aqui sobre, ontem eu falei sobre definição e foco, ou seja, você escolher uma área, como que eu fiz para passar, né? Que eu escolhi uma área para começar estudando, e depois tribunais e por último a área fiscal. E hoje a gente entra aqui no 2, ciclo de estudo, uma matéria, tá? Que tem bastante coisa pra gente estar estudando, pra gente estar conversando, pra gente estar falando, tá? Até eu quero fazer uma divisão aqui do que é o ciclo de estudo, do que é um cronograma de estudo, tá? Tem uma diferença muito grande, tá? Inclusive, o Alexandre Meirelles, o grande concurseiro fiscal, é o criador aqui do ciclo de estudos, que é muito diferente do cronograma de estudos, ao meu ver, né? Pra você estudar. Então, eu sou adepto do ciclo de estudos e vou dizer por quê, aqui as vantagens e desvantagens. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Você estudar 3 horas e 40 minutos por dia, né? 1 hora português, 1 hora constitucional, 1 hora administrativo, 40 minutos de informática. São 3 horas e 40, você vai fazer esse ciclo, né? Todo dia de 3 horas e 40. Ou se você, por exemplo, tiver um ciclo aqui de 2 horas por dia, né? Você vai... Talvez num dia você vai fazer português e constitucional, no segundo dia administrativo e informática, depois você faz de novo português e constitucional. Mas a grande dinâmica do ciclo de estudo é você seguir a ordem das matérias e não um dia fixo, tá? E é isso que eu vou falar para vocês sobre a diferença de cronograma. Cronograma é interessante para quem nunca estudou concurso, para quem vai seguir a risca ali, não vai perder nenhum dia de estudo e vai estudar todo dia, naqueles dias realmente a hora. Que nem o cronograma da história, o cronograma da escola. Por exemplo, a minha filha estuda na segunda, terça, quarta e quinta, 4 matérias. Na terça tem aula com tal professor. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente sabe exatamente a hora que o que ela vai estudar e quantas horas, tá? Então eu quero trocar agora aqui para vocês, colocar na tela, deixa eu só baixar aqui para vocês verem. Baixar não, colocar para vocês, olha só. Olha a diferença. O que é cronograma, que é fixo, e o que é ciclo de estudos, você está vendo aqui à minha esquerda, tá? Então, assim, o cronograma é o da escola, como eu falei para vocês. Então, cronograma de segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, para quem estuda no sábado. Então, a gente tem, por exemplo, segunda, português das 7 às 9, terça, constitucional das 7 às 9, quarta, raciocínio lógico matemático das 7 às 9. O que acontece na escola se na terça-feira cai um feriado, né? Terça-feira caiu um feriado, você não teria aula de direito constitucional, não teria aula de português e matemática, como minha filha. Então ela só teria aula, não nessa terça, na outra terça, ou seja, perderia essas aulas. Então o grande problema do cronograma fixo, para você, ou para qualquer concurseiro, isso é ruim pra caramba, é você estudar ali segunda, terça, quarta e quinta, você tem dor de barriga na quinta e na sexta, fica mal de cama, não vai poder estudar. E aí o que acontece? Você na quinta e na sexta você se programou para estudar determinadas matérias. Aí você perdeu aquelas aulas, você vai voltar na segunda com outras matérias, segunda, terça e quarta. Você não tem como recuperar essa aula. Você perdeu. É um dia que traz confusão no seu estudo, é matéria que você perde. Então por isso que o cronograma de estudo é algo que a gente não recomenda usar, a não ser que você seja muito iniciante e não consiga estudar se você não tiver aqui na segunda, você vai estudar tal matéria, na terça tal, na quarta tal, na quinta tal e na sexta tal, tá? Por que a gente coloca o ciclo de estudo? Ó, você define o dia, horário e a matéria no cronograma, à esquerda aqui. E no ciclo de estudo você define uma sequência de matérias, mais o tempo, né, e questões que você vai estudar. E vai rodando na ordem independente do dia. Então, olha só o que a gente tem ali, que você está vendo ali embaixo como é um ciclo, olha só. Por exemplo, exemplo de ciclo Meirelles Style, né? Estilo do Meirelles, que eu falei que é um grande nome, aqui um abraço para ele, até já comentei que eu ter passado no Cefaz Amazonas foi em razão de um vídeo dele que ele me incentivou a estudar para o concurso da Cefaz Amazonas, tá?
onde ele me deu todos os detalhes, como que funcionava, o salário, o que tinha de bom no concurso. Eu disse, caraca, isso era um vídeo dele pro Gran Concurso. Eu disse, caraca, esse é o concurso que eu quero passar, meu concurso dos sonhos, e deu certo. Tá? Obrigado, Alexandre Meirelles, por você fazer parte aí da minha história também. Te agradeço, mesmo sem você me conhecer, te agradeço bastante, porque você realmente foi alguém que me ajudou em todos os pontos, até na forma de eu estudar, tá? Então você define ali, ó, português, 1 hora, condicional, 1 hora, administrativo, 1 hora, raciocínio lógico, 45 minutos, informática, 45 minutos, nessa ordem. Depois, talvez, a 7ª matéria, o 7º bloco, volta a ser mais um bloco de português, 8º português. Então, você vai seguir uma ordem de blocos de estudo, tá? E a partir você vai rodar o ciclo. Então, o que acontece? Você decidiu, você vai estudar 1 hora de português, 1 hora de constitucional, 1 hora de direito administrativo, 3 horas, né, ali, né? E no primeiro dia você vai estudar 2 horas. O que acontece se no primeiro dia você errar naquele dia ali, você não conseguir estudar, né? Nem português, nem constitucional. Você vai estudar na terça. Aí o que acontece na terça? Nada. Você vai começar do 1. Você não fez o seu ciclo girar. O que vai acontecer é que o ciclo, né, ele vai ter, por exemplo, se você estabelecer que para gerar, você divide as matérias, vai ver 7 matérias, você distribui as horas, você vai demora para gerar o ciclo, né? 3, 4 dias para ver todas aquelas matérias. Talvez se você atrasar aí um dia, você vai demorar um dia a mais, você vai demorar 5 dias, entenderam? Então a razão é que a perca de um dia no ciclo de estudo, ele pode te atrasar um dia de completar o ciclo do teu estudo, mas não vai te atrapalhar de fazer com que você estude menos uma matéria, porque aquela matéria vai seguir a ordem, entendeu? Vai rodar. Então o que vai acontecer é que a roda gira, né? Aí naquele dia deu problema, ela não girou, mas no dia seguinte ela já girou, entendeu? Então a matéria vai andar. Então o teu cronograma, que é fixo, ele não te proporciona isso, ele te deixa matérias mancas, né? Porque você perdeu aquele dia de estudo, tá bom? Então é isso que você faz. Você define a sequência de matérias que você vai estudar com base no peso e tudo, né? E vai estudar. Então essa é a diferença do cronograma fixo, que é o cronograma da escola, ou seja, o professor vai lá dar aula naquele dia, e se você não for, você perdeu a aula do professor. E o ciclo de estudo, você mesmo que vai fazer o rodízio, ele vai fazer a roda girar e vai girando ali de acordo, né? Se você perder um dia, a roda não girar aquele dia, não quer dizer que você não vai ter estudado, vai estudar menos ou mais daquela matéria, tá bom? E a gente vai passar para a próxima tela aqui, tá, gente, que eu quero mostrar porque é bem interessante. A gente vai falar bastante de ciclo de estudo aqui nesse vídeo dessa terça, tá? Completar. Só olha as vantagens e desvantagens, né? O cronograma fixo, a vantagem é que ele é uma organização fácil de entender. Você sabe que na segunda você estuda, por exemplo, português e matemática, na terça tal matéria, informática, quarta tal. E você estabelece e é fácil de entender. É bom para iniciante que é muito perdido, o cara não tem a mínima noção. Se você começar a trabalhar as horas, não vai conseguir cronometrar, se é muito iniciante, né? Não vai conseguir fazer esse ciclo girar, ou não vai entender prontamente. E ajuda quem gosta de rotina muito rígida, ou seja, tem que ser na segunda-feira, eu tenho que estudar isso, na terça isso, na quarta isso, na quinta isso, sexta isso. Tem gente que, assim, não, eu quero decidir que na sexta eu vou estudar informática, porque sexta é o dia da informática, né? Na quarta é tal coisa, ou na tal dia é isso, aquilo. Então você gosta de rotina rígida, que não te proporciona mudar, para essas pessoas que gostam da rotina, então tem essa vantagem com o cronograma fixo. A desvantagem, o problema real, como está colocado aqui, é se você perder um dia, bagunça tudo, né? Você perde, então, aquela matéria. Pode gerar culpa e desistência, porque se você vai perdendo aulas naquela matéria, você começa a gerar culpa. Não estou conseguindo fazer, né? Já perdi aula, como que eu vou recuperar e tal, né? E não respeita a sua evolução. Matéria difícil precisa de mais tempo, né? Então você consegue coordenar. Vou estudar por mais horas para português. Você consegue coordenar ali e fazer adequação, né? Então o cronograma funciona bem quando você tem rotina 100% previsível, tá? 100% previsível, você sabe a rotina que não vai dar nada de errado, aí você combina bem o cronograma fixo, tá? Mas eu acho que são poucas pessoas que adotam ainda. Deixa no comentário se você gosta do ciclo ou do cronograma fixo para estudar hoje, tá? Entenderam, né? O que é cronograma? Ou seja, a matéria você está na segunda tal, na terça tal, na quarta tal, tá? Então, aqui agora, embaixo, as vantagens do ciclo de estudo. Se perder um dia, não perde a estratégia. Pode atrasar um dia a mais, né, para você terminar alguma matéria e tal, mas não vai perder a sequência do seu ciclo de estudo. Não existe atraso, não tem atraso, né? Mantém contato frequente com todas as matérias, você vai estabelecer, a gente vai montar aqui um ciclozinho, tá? Só de teste para vocês no final, tá?
mantém contato frequente com todas as matérias, porque vai e volta e gira de novo, e você ajusta com base no seu desempenho. Aí tem métodos de ajuste, você vai ajustar, melhorei, piorei, você vai trocar, você vai aumentar o número de horas de português, o número de horas de matemática. O cronograma fixo é mais ruim, né? Você está acostumado a estudar na segunda matemática, você tem que aumentar mais, vai ter que colocar outra data, diminuir daqui, de lá. Então, os fluxos de estudo, você já vai, o ciclo, né, você vai colocando ali dentro daquele ciclo e vai rodando. Você só troca a forma, né, das horas distribuídas aqui, você começa de novo o ciclo. Talvez tinha 2 de português, agora você acha que tem que ter só uma. Diminui no começo, começa com uma de português, deve aumentar lá em matemática, então isso aí que troca, tá? Então essa é uma vantagem. A desvantagem, quem é muito iniciante pode se perder sem controle, né? E precisa registrar tudo numa planilha ou num app. Você precisa registrar essas horas que você estuda para você ir dando, né? Fazendo o rodízio no ciclo. Estudei 12 de português. Então, cara, uma planilha que você é tranquilo. Você coloca a marcação dos blocos que você vai estudar, né? 1 hora de português, 2 de matemática, assim, vai indo. E você vai marcando ali, né? Do lado em amarelo, fechou o ciclo, volta de novo. Então você vai sempre fazendo esse ciclo, tá? E eu vou falar do plano MAP porque eu achei interessante também o plano MAP aí, que a gente tem uma coisa no ciclo que a gente acaba se perdendo também, que no plano MAP é legal. Então, olha só aqui num outro quadro, de uma maneira bem comparação direta e objetiva, tá? Do ciclo de estudo do cronograma. Então, flexibilidade, o cronograma é baixa, você não tem muita flexibilidade, o ciclo de estudo é alta, você pode alterar ali tranquilamente. Perder um dia vira bagunça e no ciclo de estudo normal, vida que segue, você volta no outro dia e dá andamento ao ciclo, tá? E se você tiver mais horas num dia, veja só, no cronograma fixo você trava ali, você não vai estudar mais. Agora se você está num dia, ao invés de estudar 4, você estudar 6 horas, você faz a roda girar mais rápido. Então é melhor ainda, por isso que eu gosto do ciclo de estudo também, tá? É ideal para o cronograma rotina fixa, e o ciclo de estudo para a rotina real de um concurseiro, que não existe uma rotina fixa na vida da gente, né, seres humanos, tá? Evolução por desempenho, o cronograma não tem. O ciclo de estudo te permite você fazer uma evolução por desempenho seu nas provas e tudo. E o método preferido de Meirelles é os ciclos de estudos. Aqui é uma coisa que o chat GPT aqui, que eu pedi para fazer essa comparação, ele mesmo coloca, tá? Então, olha só a visão do Alexandre Meirelles em resumo. Ciclo ganha do cronograma por quê? Porque o concurseiro tem uma rotina instável, você não tem uma rotina fixa diariamente, tá? O importante é a frequência mais a consistência. O ciclo se adapta ao mundo real, ele bate muito numa tecla que o método tem que sobreviver à sua semana ruim. Então, o cronograma não sobrevive a uma semana ruim, a um problema, a uma doença, a um falecimento, alguma coisa assim, né? O cronograma, ele se perde nisso. E o ciclo te ajuda. E o cronograma geralmente não sobrevive uma semana ruim, que é o que ele coloca aqui. Então, olha só, vocês viram como a metodologia de estudo, né? A gente traz aqui o que é interessante e por que o ciclo de estudo realmente pode nos trazer essa vantagem, né, de estudar. Eu quero colocar aqui só para vocês, olha só, um modelo. Agora, um modelo do ciclo de estudo que a gente vai falar, tá? Isso aqui num outro Mr. Pergunta e Resposta do TRT, tá? Então, provavelmente até o final de semana a gente vai sair essa outra parte, que é o ciclo, ó, 12 blocos, tá? Então, vamos dizer assim que você colocou, né, para estudar, tá? Você vai estudar 12 blocos de 1 hora dessas matérias, tá? Então, olha só, o teu ciclo é de 12 horas. Então, esse ciclo é de 12 horas, tá? Se eu estudar 4 horas por dia, em 3 dias, eu faço uma volta no ciclo. Por semana, 2 voltas no ciclo. Ou seja, vou estudar 1 hora de português, 2 de direito do trabalho, 2 de processo civil processual do trabalho, 1 de constitucional, 1 de administrativo, 1 de informática, 1 de raciocínio lógico, 1 de regimento e legislação TRT e 2 horas de revisão mais caderno de erros. Tá? Tudo isso aqui dividido em 12 horas para você estudar. Num ciclo, em 12 horas você vai fazer o teu estudo, você vai passar por todas as matérias e revisão, tá bom? Então, nesse ciclo eu termino em 3 dias. A cada 3 dias eu consigo ver as matérias e voltar a ver uma matéria que eu não vi. Então, é um ótimo contato. Se eu pegar um concurso fiscal, que é 15, 16 matérias, você não consegue fazer num ciclo isso. Seu ciclo vai ficar, talvez, a cada 2 semanas você termine de ver um pouco de todas as matérias, tá? E aqui, como ficou estabelecido 1 hora, talvez até se você quiser fazer um ciclo maior, fazer 24 blocos, você dobra. Você faz um ciclo de 2 horas de português, de 4 horas de direito de trabalho, 4 horas processual, dobra aqui 2 de constitucional, 2 de direito administrativo,
E aí você terminaria de ver todas as matérias a cada 6 dias, 24 horas dividido por 4 horas por dia a cada 6 dias. Ou seja, colocando e estudando 4 horas por dia, que é o modelo que a gente vai usar no TRT, tá? Mas é um vídeo separado sobre isso, que não é agora terça-feira, tá? Amanhã, quarta-feira, a gente vai falar ainda sobre ciclo de estudo, tá? Amanhã eu quero falar sobre o plano MAP, tá? Do Julisson Oliveira, que é um plano que eu utilizei, tá? Eu sempre utilizei ciclo de estudo, depois eu entrei com o plano MAP e depois que eu fiz o plano MAP, eu utilizei um plano híbrido. Ao mesmo tempo, eu utilizei o MAP junto com o ciclo de estudo. Tá? Então, eu tive que adaptar pela minha rotina da prova, que foi a última que eu fiz, para conseguir passar, porque o plano MAP era legal, mas demoraria um tempo maior para eu chegar a um nível competitivo de fazer a prova fiscal. E como eu tinha pouco tempo, porque saiu o edital, eu tive que adaptar o plano MAP junto com o ciclo de estudo. Mas amanhã eu vou falar para vocês do estudo do plano MAP, né, que é o método de estudo progressivo, né, MAP. Tem mais um P ali. Agora eu me esqueci o que é o outro P, né? O outro P eu esqueci, é método de estudo progressivo, de planejamento progressivo, sei lá. Mas é muito legal, tá? Eu fiz, eu mudei a minha rotina de estudo, iniciando pelo plano MAP, e vou dizer por que eu gostei do plano MAP. Talvez para você não seja legal, mas talvez para pessoas como eu, no meu estilo aqui, seja legal. Então amanhã eu vou trazer sobre isso, vou falar novamente, já falei no meu canal, entrevistei o Julisson aqui no meu canal até. Eu quero falar com vocês amanhã, quarta-feira, então, sobre essa metodologia, que seria uma mentoria, não é uma mentoria, tá? Até o Julisson disse que a mentoria às vezes fica sem fim, você ficar sempre refém de alguém. Então, com o plano MAP, você não fica refém de ninguém, você vai fazer o seu direcionamento de como estudar, tá? E, inclusive, no Resposta aos Inscritos, eu quero trazer também essa minha opinião sobre ter uma mentoria ou não ter uma mentoria, tá? Mas a gente conversa amanhã. Um grande abraço e Deus no controle sempre. Ei, não vá embora sem se inscrever no canal do Mr. M dos Concursos. Eu conto com a sua inscrição aqui. Não perca nenhum vídeo que o YouTube indica para você, né? Concurseiro que quer passar no concurso o mais breve possível. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vem fazer parte da família Mr. M dos Concursos.